consciência negra, eu não poderia deixar esse dia passar em branco e quero falar algumas coisinhas sobre a consciência negra. Bem, tem a data, uns concordam, outros não, mas eu queria falar uma coisa mais importante. Eu acho que, na verdade, esse feriado ele revela uma coisa muito importante. Na verdade, o problema do Brasil não é a consciência negra, parda, branca, etc. Aqui ninguém lembra a história de ninguém. A história dos grandes heróis. Você olha lá na novela da Globo, Dom Pedro I, Dom João VI, Dom Pedro II, é tudo um bando de idiota, safado, que não serve pra nada, só pra transar com as suas servas. Não conta as grandes histórias. José Bonifácio, Machado de Assis, que era um mulatinho que na época da escravidão se tornou o maior dos literários. Nada, não tem nada sobre isso, né? Nós zombamos a nossa própria história, certo? E quando usamos algum personagem histórico, por exemplo, como o Zumbi dos Palmares, é simplesmente com um viés político em jogo, não é? Então você tem grandes personalidades históricas, né? E o que nós fazemos com ela? Nós a reduzimos a nada ou as esquecemos, né? Olha quantas personalidades, pardas, brancas, etc., na época do Império, que foi simplesmente esquecidas, né? Depois que houve o golpe republicano. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? E uma coisa também, acho que muito legal, aquela coisa que o Morgan Freeman fala, né? Não, esse negócio de racismo só vai acabar quando nós pararmos de olharmos cada um de acordo com a cor da sua pele e de acordo com o que a pessoa realmente é, certo? Eu acabei de assistir um último documentário na Netflix que eu recomendo para todos vocês, chama-se Medal of Honor, que conta a história dos americanos, dos soldados americanos que receberam a medalha de honra, o prêmio máximo que um soldado pode receber pela sua bravura, pela sua coragem, em momentos que um ser humano normal jamais demonstraria. E conta várias histórias de afro-americanos, nipo-americanos, ítalo-americanos. E tem uma coisa muito legal, que os americanos têm essa de contar a história do seu povo, não é? Inclusive exporta em forma de filme, documentário, né? Inclusive eu estou falando sobre essa história agora, né? Então, o que é interessante é a história do Edward Carter. Ele é um soldado americano que já tinha lutado em 3 guerras, certo? E aí começou a Segunda Guerra Mundial e eu quero lutar, quero defender a América. E o que o pessoal fez? Como tinha aquelas leis da segregação racial, ele perdeu todas as suas patentes e lutou como um soldado comum, já que naquela época um negro não poderia comandar um branco, né? Como disse um grande historiador, a maior democracia do mundo enfrentou o pior racista do mundo, Hitler, com um exército segregado. Isso é muito interessante. E o cara poderia se lamentar, os seus companheiros ali também, negros, tá? Falar, somos apenas peões simples nessa guerra. E ele falava assim, olha, o peão no jogo de xadrez, se souber usar as táticas de maneira correta, ele consegue abater a rainha e se transformar no elemento mais importante do jogo. E aconteceu uma oportunidade, rolou que os alemães atacaram ali os americanos e ele falou, não, eu vou ter que verificar o que está acontecendo, e o capitão falou, não vá, porque é um campo aberto e você pode ser morto. Ele falou, não, essa é a minha chance. Aí os amigos dele falaram, não, você quer ganhar respeito? Não, eu quero conquistar respeito. Não é ganhar, não quero assim que me dê por dó, não, uma cotinha, não, esse dia. Não, eu quero conquistar, moleque. É isso, entendeu? E ele consegue matar uns 20 alemães, ainda destrói várias armas, né? Tinha até arma de destruir canhão ali, bazucas, granadas, e ainda tomou uns 5 tiros. Ele consegue pegar 2 soldados e ainda os interroga na língua alemã. Carter falava 4 ou 5 línguas diferentes, né? E na hora de receber a medalha de honra, o que aconteceu? O comandante até quis dá-lo. Só que é o seguinte, ele não podia receber as leis, né, de segregação racial, nem tinha Martin Luther King na época, né, aquelas leis do movimento civil e tal. Ele morre 30 anos depois, indo mais pra frente, depois vocês podem assistir lá na Netflix. Ele recebe a medalha de honra, 30 anos depois que ele morreu, não é?
E veja bem, até o momento aqui, essa história poderia ser um marco, por exemplo, do vitimismo, da revolta, da mágoa, morte aos brancos e todas aquelas coisas, né, que a gente vê por aí. Não, muito pelo contrário. Quando o filho dele recebeu a medalha, e a repórter pergunta, mas e esse negócio aí, você acha que foi justo? Ó, meu pai sempre nos ensinou a seguinte coisa. O filho afirmou, William Carter. Ele nunca quis ser visto como um vitimista, certo? Nem como derrotado, mas como um vencedor e um guerreiro. E ele sempre falou assim pra gente, olha, vocês têm que amar essa nação, certo? Porque é o melhor lugar para se viver, já que ele, o Carter, o pai dele tinha viajado ou lutou em vários lugares do mundo, né? Então é isso, certo? E como diz também o próprio Olavo num artigo, ele fala uma coisa muito interessante, como que os negros e os pardos do Império conseguiram chegar num alto escalão social e os seus filhos, suas gerações, etc., depois vivem reclamando, etc. Óbvio que não são todos que reclamam, é um pequeno grupinho que tem acesso à mídia e quer falar por todos os negros, pardos, sei lá, todos não brancos, né? Então eu quero deixar essa reflexão, né? Independente se você um dia já sofreu racismo ou não, mas é como você encara ele. Você encara reclamando, você encara assim, não, eu vou ser melhor, eu vou conquistar o respeito, eu vou provar que eu sei bom, etc. Porque todos nós sofremos de alguma maneira, né? Não é só você, né? Se a gente pensar em escravidão, o povo mais escravizado do mundo foram os judeus. Correto? Se a gente pensar em escravidão, quem começou a escravizar os negros foram os muçulmanos, onde nenhum europeu ainda tinha nem imaginava. Né? Tem toda aquela história também, que os negros escravizavam os próprios negros, né? Mas assim, na verdade, a grande verdade é que todo mundo escravizou todo mundo. Esse mundão aqui, gente, vou te falar uma coisa pra vocês, não é fácil, tá? Então, existem méritos também. Não foram os brancos, cristãos, ingleses que começaram o movimento abolicionista e etc. Então, tem que reconhecer, gente, ok? Até a próxima.